Você sabia que o Egg, um dos protagonistas da nova série do universo de Game of Thrones, no universo da série, da TV, ele é o avô da Daenerys, mas na história original ele é o bisavô, o que deixa muita gente confusa. Você sabia que em Game of Thrones mesmo existem citações que indicam que o próprio Egg é o avô da Daenerys e pula uma pessoa ali da história? Aonde que isso é dito em Game of Thrones? Por que que isso acontece? Vão manter isso pra nova série Cavaleiro dos Sete Reinos, que vai mostrar o próprio Egg? Nesse vídeo eu vou responder sobre isso. Se você quiser entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de Game of Thrones, pra gente poder falar muito sobre uma situação específica aí que veio após ter saído, né, o trailer de Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o novo spin-off, que terminou House of the Dragon esse ano, segunda temporada, ano que vem sai a primeira temporada desse spin-off, terminaram as gravações recentemente, e que tem um impasse aí sobre avô ou bisavô da Daenerys, que muita gente inclusive nem sabia disso. Vamos explicar sobre isso, tudo que a gente sabe, mas antes deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se você quer mais conteúdo sobre esse universo, não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né, tá aqui uma das poucas imagens que foram disponibilizadas mais de um mês atrás sobre Cavaleiro dos Sete Reinos, o segundo spin-off de Game of Thrones que vai sair na TV aí, que inclusive no atual momento, recentemente, poucos dias atrás, né, confirmaram o fim das gravações finalmente, concluíram as gravações da série, estreia em 2025, não se sabe em qual mês, mas deve ser no primeiro semestre. E assim, essa série vai mostrar esse cara aqui, que é o Duncan, que é um cavaleiro, um cara grande, que é capaz de lutar e outras coisas, é mais velho e ao mesmo tempo ele divide protagonismo com o Egg, né, que na verdade tem o nome original de Aegon V, exatamente, ele é um Targaryen que raspou seu cabelo para não ser visto como um Targaryen, e inclusive a tendência é que no futuro mostre ele chegando ao trono, mas essa série basicamente é pra mostrar mais sobre a infância dele, quando ele teve esse contato com o Duncan defendendo ele, eles viajando pelos Sete Reinos. Eu falei muito sobre isso, expliquei muito no vídeo que eu analisei esse micro teaser aí, mas eis a grande questão, o Egg, né, que é chamado Egg por causa do corte de cabelo e tudo mais, né, o Aegon V, ele é irmão de quem? De um personagem que a gente tem, e tem a possibilidade de ver ele mais novo aqui nessa série, mas é um personagem que a gente tem lá em Game of Thrones, na série principal, chamado Mestre Aemon, né, o Aemon Targaryen. Não é Aemond, igual o do tapa-olho, né, de House of the Dragon, é Aemon, sem o D no final, que no finalzinho ali, além da Daenerys, do Jon Snow, ele é o único Targaryen vivo, mas que acaba tendo o fim da sua vida em Game of Thrones, mas ele é muito importante e central pro ponto desse vídeo. Ele é irmão do Egg, sim, inclusive o próprio Aemon na série cita sobre o próprio Egg. Os dois são filhos do rei Maekar I, e aí assim, contextualizado quem é o Egg, Cavaleiro dos Sete Reinos que tá vindo, a gente tem que dar aquela passadinha rápida sobre a Daenerys, porque aí que vem a conexão dele com a Daenerys, que tem a controvérsia. A maior parte, inclusive, já deve estar assistindo esse vídeo, e a galera, antes de ver o que tem no vídeo, já vai comentar, né, porque a galera gosta de comentar antes de ver o vídeo. Não, mas tá errado, no livro sempre foi bisavô. Daenerys Targaryen, né, a mãe de dragões, a principal personagem, assim, que tem mais fãs em Game of Thrones, se não quiser falar que é principal, a Targaryen que traz os dragões de volta, depois que eles já tinham sido extintos, e a gente já explicou aqui muito, que ter 3 dragões, que ser imune ao fogo, entrar ali junto com eles, ter essa conexão e tudo mais, tudo tem a ver com um evento único, que não se repete, ela é uma Targaryen única, que tem a ver com magia. Pois é, ela, mesmo sendo esse Targaryen especial, tem um pai, e na série Game of Thrones a gente conhece, vê algumas cenas do pai dela, que inclusive tinha um apelido, o Aerys II, exatamente, que era conhecido como o Rei Louco, por ser loucão da cabeça mesmo, matar um monte de gente e diversas outras coisas. Inclusive, por ela ser filha dele, ela tá atrás de pegar o trono que é dela por direito, que é a continuação da linhagem. Mas isso contextualizado, vamos pra linhagem, né? A linhagem que a gente tem no livro, a linhagem original, que a maioria que tá vendo esse vídeo aqui deve conhecer. Até pra gente poder falar dessa conexão do Egg com a Daenerys. Tá aqui um pedacinho da árvore genealógica. A gente começa aqui bem em cima, ó, com nomes que a gente conhece de House of the Dragon, né? 2 deles, Viserys II e Aegon III, que são os 2 filhos menorzinhos, os mais novinhos, né? De cabelos claros ali, da Rhaenyra e do Daemon. A linhagem que vai até o Aegon V e depois até a Daenerys vem justamente do Viserys. O Viserys, além de vários filhos, tem o Aegon IV. O Aegon IV tem o Daeron II. O Daeron II tem o Maekar I, que é o pai do Aemon, que tá aqui o nome dele, inclusive, né? O Aemon que aparece lá em Game of Thrones. E o Aegon V, que é o Egg. Pois é, e aí que vem o ponto que você tem que prestar atenção, que uma pessoa é pulada pela série, e eu vou trazer a prova aqui. Aegon V, que é o Egg, na história, né, ele só virou rei porque o Aemon, que é o mestre Aemon lá da muralha, ele abdicou ao trono. Nisso ele passou a linha de sucessão pro seu filho,
filho Jaehaerys II, presta bem atenção nesse nome, né? Na sequência original dos livros é isso. O Egg tem um filho chamado Jaehaerys. O Jaehaerys, então, que tem o filho chamado Aerys II, que é o Rei Louco. Daí o Rei Louco tem o Viserys, que morreu lá no início de Game of Thrones, e a Daenerys, que a gente conhece. Então, assim, tendo isso em vista, é fácil imaginar que o Egg, o Aegon V dessa série aí, ele é, na verdade, o bisavô da Daenerys, na cronologia do livro, a cronologia original. E assim, até aqui o vídeo vai ser mais útil pra quem não sabe tanto do livro ou não lembra, mas pra deixar bem claro e precisa essa parte. Só que aí a gente entra na outra parte da série, do universo televisivo. Porque lá em Game of Thrones, ainda na primeira temporada, quando Jon Snow vai parar na muralha, a gente conhece o mestre Aemon. Só que quando Jon Snow chega lá, ele nem sabe que o Aemon é um Targaryen, até que isso acontece no episódio 9. Meu irmão Aegon reinou depois dele, quando eu recusei o trono, e depois o trono passou para seu filho Aerys, o qual chamaram de Rei Louco. Opa, meu querido, hein? Eita, meu rapaz. Sim, na cena, o Jon Snow tá no dilema se ele sai dali da muralha ou não, e eles entram num assunto sobre a família do Aemon. E o Aemon traz que ele é filho do Maker I, que é o rei, tem o irmão dele, que é o Aegon V, que é o Egg, que é o da série Cavaleiro dos Sete Reinos, e inclusive ele fala que sofreu muito quando soube que mataram o filho do irmão dele. E quem que ele se refere na fala como filho do irmão dele? O Aerys II, o Rei Louco. O próprio Aemon fala: eu abdiquei o trono, meu irmão Aegon assumiu, depois passou pro filho dele, Aerys, que é o pai da Daenerys. Ou seja, isso prova que no universo das séries, na TV, diferente dos livros, eles simplesmente pularam a geração do Jaehaerys II. Exatamente essa geração que eu trouxe aqui, ó. O pai do Aerys lá no livro. Ela não existe na série. No universo da série, de acordo com a fala do Aemon, que tá aqui, ó, irmão do Aegon V, o Aegon V é o pai diretamente aqui do Aerys II, não avô como no livro. E tudo indica que a cena não é um erro de fala do ator ou alguma coisa que eles deixaram passar rápido, porque ele reafirma, é como se ele reafirmasse duas vezes, tá? Ele traz que sofreu quando descobriram que mataram o filho do irmão dele, ou seja, quando mataram o Rei Louco, e depois conta toda a linhagem, que o irmão dele é o Aegon, que o filho do irmão dele é o Aerys II. Então sim, tendo em vista que esse spin-off Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série do universo das séries, é canônico na série, inclusive leva o nome Game of Thrones, que é uma série de Game of Thrones, o nomezinho lá em cima. Tendo isso em vista, o Egg dessa série é, na verdade, o avô da Daenerys. E aí tá a questão. Tem muita gente que nem liga pra uma mudança dessa, não quer nem saber a justificativa nem nada, e eu sou um desses, tá? Eu não tô nem aí. Mas, como esse aqui é um vídeo explicativo, vamos falar o porquê desta mudança. Por que que mudaram isso pra série? E a gente tem três possibilidades, 3 pontos do porquê fizeram isso. Primeiro ponto, simplificação da história, simplificação do universo. Exatamente. Quiseram simplesmente colocar o Aemon pra falar isso lá em Game of Thrones pra trazer uma simplicidade de uma forma mais fácil. Até porque isso aqui era a primeira temporada de Game of Thrones. Eles nem sabiam se ia dar tão certo assim. Não sabiam da repercussão, estavam gravando ainda. Nunca tinha sido lançado nada de Game of Thrones quando estavam gravando isso. E mandaram ele fazer essa fala. Então, provavelmente pensaram, vamos trazer a simplificação do que tem no livro. A gente não precisa ser tão complexo quanto no livro, trazer gerações e várias gerações. O primeiro ponto seria simplificação, então, a provável justificativa. E meio que isso leva para outro ponto, outra possibilidade, tá? E meio que se soma com essa da simplificação, que é também justificar mais o motivo do mestre Aemon ainda estar vivo na história de Game of Thrones. Que, tipo, ele já era um senhor de idade, ele era um senhor bem de idade, e o fato dele ser o tio bisavô da Daenerys, se fosse pra ser igual no livro, ele ser um tio bisavô que ainda tá vivo numa época dessa, seria menos provável de se acreditar. Agora falar que ele é um tio avô, né, irmão do avô dela, é muito mais crível, é muito mais fácil de se acreditar, é muito mais simples. Então quiseram cortar, mas aí assim, a gente vai pra outra possibilidade, se você não quiser considerar nenhuma dessas. Se ainda assim você não quiser considerar, você pode considerar um erro, tá? Um erro mesmo, no seguinte sentido, quando foram adaptar a obra do livro e tudo mais, eles simplesmente, quando foram fazer o roteiro aqui, esqueceram que tinha a geração do Jaehaerys II e pularam, decidiram conectar ele direto com o Egg, falar que o Egg é avô da Daenerys, e é isso. Esse ponto de ser um erro, já vi até algumas páginas americanas comentando sobre essa possibilidade, mas que isso, tipo, não interfere em nada, sabe? O grande ponto é que, sendo um erro ou sendo uma decisão que fizeram, tipo, com interesse mesmo de simplificar, dos dois lados não interfere em nada. Não interfere em nada, só interfere em você falar se é avô ou bisavô da Daenerys. E aí que vem a questão, pra série Cavaleiro dos Sete Reinos, que é a série que tá vindo aí ano que vem, o que é que eles vão fazer? Porque a série vai trazer sobre o Egg. Fica a possibilidade deles considerarem o evento
momento a fala do Aemon lá em Game of Thrones um furo de roteiro e seguir de acordo com os livros e falar que ele é o bisavô da Daenerys, ou seguir com o que foi proposto em Game of Thrones e falar que ele é o avô da Daenerys. Fica essas duas possibilidades, mas eu sei que muita gente pode pensar: João Vitor, mas Cavaleiro dos Sete Reinos é pra falar da infância do Aegon V, do Egg, não é pra mostrar ele adulto, ele tendo filho. Tudo bem, entendo isso, mas ainda assim, nas escritas e tudo mais, eles podem falar da linhagem. Assim como o início de House of the Dragon fala que foi tantos anos antes de Game of Thrones, aqui pode falar que é tantos anos antes de Game of Thrones, e pode falar quantas gerações antes da Daenerys. E assim, fica nessa impasse, se eles vão manter ou se eles vão falar que era furo de roteiro. Mas minha opinião, acredito que eles vão manter exatamente como foi falado em Game of Thrones. Eles vão manter exatamente como o mestre Aemon falou, até porque, como eu já falei aqui várias vezes, não precisa ser tudo igual ao livro. Em alguns pontos é necessário pra dar sentido, mas aqui não muda praticamente nada. Além do que, mudanças maiores em relação aos livros já existiram nas séries, tanto em Game of Thrones como em House of the Dragon, já fizeram mudanças muito maiores. E o Jaehaerys II, até onde se sabe, ele não é um rei que, nossa, a HBO é doida pra contar a história do Jaehaerys II, mostrar ele na TV. Não, basicamente é essa a explicação. Até Segunda Ordem, nos livros, o Egg é bisavô da Daenerys e na série o Egg é avô da Daenerys. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, se você acha que isso afeta alguma coisa, ou se é dos que, tipo, pra você não faz diferença nenhuma. Se inscreva no canal pra você não perder nada além sobre esses conteúdos das séries e tudo mais que vão vir aí. Deixa esse like que ajuda muito na divulgação e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!